deixa eu aproveitar aqui, Everton, cortando sua pauta aí para você ficar Não, nervoso, não. né, Mauro? A presença do Douglas, que o Pega na Geral está recebendo o Douglas e eu vou perguntar, Douglas, você que conhece tudo de Vasco, lá de dentro, o grande representante da colônia portuguesa, quem comprou o Vasco? Ô, Walter, essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Eu não sei. Não. Vamos lá. O que eu posso dizer, que eu falei numa live no Chicão, anos atrás, é que um pouco antes do empréstimo Ponte, o empréstimo Ponte foi no início de 2022, salvo engano. Não lembro se janeiro ou fevereiro. Em dezembro de 2021, estava uma coisa efervescente na comunidade, sobretudo às quintas-feiras no Arouca, sobre uma situação de que o Vasco ia precisar de fazer ia vender debêntures e o pessoal ia comprar e ia ser dono, tanto que teve uma desses portugueses que, na época, por saber da minha amizade, eu sou amigo de infância, não tem nada a ver com o clube, amigo de infância, fomos criados juntos em Jacarepaguá, com o deputado Pedro Paulo, que foi o primeiro relator da lei da SAF, ele me ligou porque ele não sabia se era possível ele comprar debêntures do Vasco e se o Vasco virasse empresa, ele recebia aquele dinheiro de volta. E logo depois teve tal empréstimo Ponte de 70 milhões, que foi, para mim, a coisa mais absurda da história, né? Que alguém empresta um dinheiro e já vincula um compromisso de venda sem poder concorrer com mais ninguém. Aí, Walter, é o que eu falo. Cadê a tal... O Salgado falou que enviaram para não sei quantas centenas de empresas um portfólio do Vasco e vieram várias propostas, escolheram a melhor. Cadê? Manda o Pedrinho, isso aí não tá sob sigilo, porque não tem nada. Cadê essas outras propostas? Cadê a proposta do suposto shake? Não tem. Então, para mim, eu acredito e eu acho que um dia isso vai vir à tona. O Vasco foi vendido para pessoas dentro do próprio Brasil que se associaram a 777 aí numa operação casada, né? A 777 americana foi só uma parceira de um grupo que tomou o Vasco de assalto. Isso aí, para mim, é claro, que não é muita coincidência o tal dos debêntures que iam comprar e depois teve o tal empréstimo Ponte. Agora, eu não, infelizmente, até porque eu estava mais aqui do que aí, eu poucas quintas-feiras fui no Arouca e às vezes que eu fui, esse pessoal se reunia à parte, eles se reúnem como sempre fizeram, né? Até porque a maioria não gosta de mim, principalmente um que sempre teve no poder, que é o grande responsável pelo rebaixamento do Vasco contra o Atlético Paranaense, né? Aquele jogo que o Vasco, que ele não quis tirar o time de campo, estava lá, era o vice-presidente, ele nunca gostou da minha pessoa e do meu irmão, principalmente. Então, assim, sempre que eles vão falar de Vasco, eles se afastam para que a gente não tenha esse tipo de conhecimento. Mas eu tenho convicção de que a 777 tem sócios dentro do Brasil e isso um dia virá à tona, né? Ainda mais com quem estava mandando no Vasco, né? O pessoal que estava lá, porque uma vez, ainda na gestão do Dinamite, o Arouca fazia aniversário e nós recebemos 13 presidentes de Câmara, que é o correspondente ao prefeito no Brasil, né? São os presidentes de Câmara aqui em Portugal. E aí nós montamos uma excursão e levamos para ver um jogo do Vasco em São Januário. E o melhor diretor do Vasco, eleito pelo Flávio Dias, né, como melhor diretor do Vasco, que ganhou o prêmio, quando ele viu aquele grupo e disseram para ele que era um grupo de empresários portugueses, ele já foi dando cartão para todo mundo que se alguém quisesse falar de jogador do Vasco, era com ele. Então, assim, quem estava o Vasco, é claro que a coisa não foi séria. E isso é um negócio que realmente, assim, nos deixa triste, né? Porque quem acreditou que essa era a salvação para o Vasco, hoje está vendo aí a gente jogar contra o Flamengo e no segundo tempo tendo que entrar o Zuccarello com a responsabilidade de resolver, né? E isso para não falar que tem uma coisa que a gente sempre levantou aqui, o Walter até hoje, num comentário que ele fez num grupo, ele recordou, o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, Landim, foi um dos principais articuladores dessa lei. Ele foi um dos que mais se movimentou. Por que ele se movimentou tanto para uma lei que não serviu para o Flamengo? E a gente sempre pensou assim, já pensou, cara, se a gente abre esse contrato e descobre que o Landim é um dos proprietários do Vasco, que agora ele está querendo comprar o Confiança, né? Desculpa te interromper, mas é importante falar isso.
assim como você falou que você não gosta do Flamengo, mas não tem nada contra os flamenguistas, eu tenho um grande amigo que é conselheiro do Flamengo. E, diferentemente do Vasco, os conselheiros do Flamengo não permitiram que o Landim fizesse o que ele queria. Ele estava doido para transformar o Flamengo numa SAF, e o estádio do Flamengo é uma maravilha você construir um estádio de 2 bilhões. É tudo que um governante quer, um administrador quer, é ter uma grande obra, que é aí que o dinheiro flui, ele vai, né? Todo mundo ganha, né? A política do ganha-ganha. E no Flamengo isso não aconteceu porque não deixaram, porque teve um conselho, teve gente lá forte, e ele acabou não elegendo o sucessor dele, né? Para piorar, que ele queria colocar o sucessor e perdeu. No Vasco, não. Os nossos grandes jornalistas que receberam a 777 foram para o aeroporto lá para receber os caras, eles vão chegar, sacudiram um dólar nos programas dele, que o dólar ia chegar, ajudarem essa torcida idiotizada, e os nossos conselheiros aí, que algumas pessoas de idade, não há outra solução, o Vasco há 20 anos que não tem dinheiro, e venderam o Vasco a preço de banana, né? A preço nenhum, que eles, na verdade, não deram nada pelo Vasco. O Vasco, a preço nenhum. Só o que o Vasco tinha na base, que ficou para esses caras. O Vasco foi pago com dinheiro do André Santos, do Thales Magno e de outros mais. O Vasco se pagou. Isso aí eles botaram... E ainda agora estão brigando para recuperar o suposto investimento do dinheiro que veio do próprio Vasco. É um negócio de enlouquecer, meu amigo. Assim, humildemente eu falo, não sou melhor do que ninguém, mas eu tive uma oportunidade de me formar, estudar na UERJ, me formar em Direito na UERJ. Meu professor de Processo Civil foi Paulo César Pinheiro Carneiro, de Direito Civil, Luiz Fux, hoje ministro do STF, de Constitucional, Luiz Roberto Barroso. Eu me sinto o maior leigo do mundo quando eu vou ver os processos do Vasco e analiso as decisões. Eu falo, cara, não é possível. Tem uma lei própria para o Vasco da Gama, não é possível. Tudo que eu aprendi, rasga, joga fora, porque esses caras brincam. O Vasco virou uma chacota, infelizmente. Mas nós somos os pessimistas. A realidade... vamos voltar no tempo aí, 2022, aí, quando fizeram a SAF, que eles iam achar que o Vasco hoje estaria jogando com o Flamengo, com um time que jogou ontem, o tal do orçamento equivalente que prometeram. Cadê? Né? Mas não, nós é que éramos pessimistas. Essa é que é a realidade.